Estudo de Atos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que eram os dias e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando-se, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no se espantar, e acenando-lhes eles com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez um discurso, e o povo exclamava: Voz de Deus, não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A palavra de Deus agora vai falar, né, a continuidade aqui do estudo, no capítulo 12, sobre o momento tenso da igreja. A igreja ela está reagindo ali contra o judaísmo, e veja que o advento do cristianismo, o aparecimento do cristianismo dentro do judaísmo, começa a minar a religião judaica, porque veja, nessa altura do campeonato aqui, a quantidade de cristãos na cidade já era muito grande. Jerusalém, por exemplo, tinha aproximadamente 60 mil, 70 mil pessoas, ou mais um pouco, e agora nós temos um grande número de pessoas mudando de religião, da forma que acredita em Deus, em pouco espaço de tempo. No dia de Pentecostes, aproximadamente poucos dias depois da subida de Jesus, da morte de Jesus e da ascensão dele ao céu, nós temos 3 mil pessoas quase convertidas. Pouco tempo depois já estava em 5 mil homens. Você imagina aí que para cada homem tem uma mulher e tem mais 2, 3 crianças, então vai 15 mil. Então, nós vamos ver que a quantidade de pessoas que se converteram em Jerusalém era muito grande.
Isso justifica, em parte, o fato deles continuarem nas sinagogas. É muito comum pessoas dizerem assim: "Ah, Jesus não construiu igreja, Jesus pregava era nas ruas, não é para construir templo, Deus não habita em templo feito por mãos de homem". Os templos e as sinagogas e as igrejas nunca foram criadas para Deus habitar. Foram criadas para reunir o povo, para proteger o povo da chuva, para ter um espaço onde eles pudessem se reunir sem incomodar os seus visitantes. Era um espaço de estudos da palavra de Deus. Então não era o espaço para Deus habitar, porque Deus tem que habitar na nossa mente, no nosso coração e pode se manifestar também no espaço físico, caso ele queira. Que era o que acontecia ali na Arca da Aliança entre os querubins, no Santo dos Santos. Mas Jesus ele vem para os judeus, e a Bíblia veio exclusivamente para os judeus, de início, né? E quando ele manda os discípulos pregar o evangelho, certa feita eles não entram em casa de samaritano, mas vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os judeus já tinham suas igrejas, que eram as sinagogas. Jerusalém tem aproximadamente 100 igrejas, 100 sinagogas judaicas de diferentes nuances de pensamento, né? Porque o judaísmo ele tinha várias ramificações. Até corrigindo que em outro áudio aqui eu falei que ele era 200 sinagogas, mas é aproximadamente 100, um pouco mais de 100 sinagogas. Então, era muita igreja para 60 mil pessoas. 60 mil habitantes, vamos dizer que daria 6 mil para cada igreja, lembrando que nem todos eram judeus que habitavam em Jerusalém, mas, ou seja, um bom número de igrejas, de sinagogas, para o número de pessoas. Então, era muito comum Jesus pregar nas sinagogas e nas ruas, claro. Mas nós vamos entender que por isso Jesus não construiu igreja. Depois, Jesus teve um ministério de 3 anos. Um ministério de 3 anos, se ele passasse para arrecadar dinheiro para construir igreja, ele ia ficar numa igreja. Ele tinha que ter um ministério de 50 anos. O objetivo ali era 3 anos mesmo, de Deus aproximadamente, o ministério dele. É, uma outra coisa é que os discípulos, ao se converterem, eles tinham que enfrentar um império romano, que era acreditava em muitos deuses, e onde o próprio imperador era um deus. Então, não era fácil estabelecer uma religião monoteísta dentro de uma nação governada por um império que era politeísta. Então, seria atirar no próprio pé. Outra coisa que, devido às perseguições, não era inteligente, mas eles já tinham, por exemplo, um espaço aqui onde eles se reuniam. Era uma espécie de igreja. Como eles podiam, escondido. Era muito mais fácil se reunir na casa de alguém, espaços escondidos, do que se reunir com a placa, uma igreja, um lugar que chamasse atenção. Primeiro porque eles já eram perseguidos sem ter um endereço fácil de procurá-lo. Imagine se tivesse um endereço. Eles muitas vezes procuravam os discípulos e não encontravam porque não sabiam onde ele estava. Agora imagine ter um endereço, um local de culto, um horário, eles iam perseguir com muito mais facilidade. A outra coisa é que, devido a um grande número de pessoas se convertendo, e essas pessoas eram levitas, tinha muita gente da tribo de Levi, a quantidade estava tão grande que se torna meio cômodo eles ficarem onde já estão, porque o povo está se convertendo ali. E isso causa um incômodo, porque não é uma coisa pequena. Imagine uma cidade de 60 mil pessoas, do nada 10 mil pessoas, 15 mil, 20 mil pessoas começam a mudar o pensamento e a sua religião. Isso traz perseguição. Outro dia eu vi um padre reclamando da quantidade de igreja que tinha num povoado. Ele dizia, antigamente era poucas igrejas que tinha, agora tem muita, é por causa do dinheiro. É não, porque está perdendo espaço, o povo está adquirindo conhecimento, está tendo contato com a palavra de Deus e está mudando de vida. Então é isso que faz com que os discípulos no início não construíam igrejas, mas existiam igrejas construídas, inclusive as igrejas de Apocalipse, Filadélfia, Laodiceia, todas aquelas igrejas, existiam igrejas físicas ali. Existe até hoje, são locais de visita, né? Não funcionam mais como igrejas. E
Herodes, aqui vai dizer que começa a maltratar. Como é que Herodes vai maltratar? Esses judeus incomodados com o crescimento do cristianismo começam a perder espaço, porque isso significa mudança nas ofertas, mudança no dízimo, direcionamento do dinheiro. De repente começa a faltar dinheiro lá no judaísmo, porque as pessoas já não estão ofertando diretamente para eles, estão ofertando para os discípulos, os apóstolos, porque os apóstolos estão atendendo às necessidades da igreja que está nascendo. Isso mexe com a política, com a economia deles. Eles começam a ver menos gente nas reuniões. Ele começa vendo pessoas ser tiradas dos estudos ali, e aquilo vai mexendo com eles, e eles começam a impactar. Por outro lado, eles começam a influenciar o Império Romano ali, o Herodes, porque o Império Romano ele tinha um império que governava vários reinos, então tinha vários reis que era subordinado ao imperador de Roma. Então eles começam a ameaçar. E Herodes, ele aqui tem uma cultura vinda do pai e do avô, que é a cultura do medo. Lembra que o pai desse Herodes aqui manda matar as crianças que é, com medo, as crianças de 2 anos para baixo, com medo de surgir o rei de Israel, do Messias. Então, existe um medo aqui do Messias, de alguém se levantar e tomar o reino de Israel, porque isso era esperado. Quando eles dominam uma nação, eles estudam a cultura da nação. Fica muito mais fácil você dominar uma cultura que você conhece. Então, eles conhecem que esse povo ele é um povo diferente, é um povo que espera um libertador para libertar ele dos seus inimigos. Então, eles mantinham atenção sobre Israel. Então, de repente, está crescendo um movimento, que é um movimento que perdeu o controle dele, de certa forma, que eles não controlam como controlava o judaísmo. Um judaísmo que já estava corrompido, onde era comandado basicamente pelos saduceus, que era um povo, uma certa denominação dentro do judaísmo que nem acreditava em anjo. Então ficava fácil de comandar, porque a religiosidade estava prejudicada. Enquanto os fariseus acreditavam na Bíblia toda, os saduceus acreditavam só nos 5 livros de Moisés. E veja, os 5 livros de Moisés têm várias passagens com anjo. Então eles nem acreditavam nessas passagens, então estava enfraquecido. Quando a teologia de um povo está enfraquecida, é fácil dominar. Por isso que movimentos políticos gostam de destruir o cristianismo, porque destruindo o cristianismo eles conseguem dominar mais facilmente. Veja, enquanto a droga, a prostituição, a pedofilia, o aborto é algo que o cristianismo não aceita, então determinados grupos políticos vai o quê? Fazer com que o cristianismo não exista mais, para que possam dominar. E para dominar uma população cristã, você tem que mudar a mentalidade dela, a religião dela. Então, o ataque é contra as religiões, contra os pastores, contra as instituições. Vão dizer que pastor rouba, vão dizer que pastor só quer dinheiro, vão criar várias narrativas para que enfraqueça o cristianismo, para que eles possam dominar. Então, aqui está acontecendo dentro do judaísmo o medo de perder espaço e o rei com medo de perder o poder. Então, eles se unem e começam as tramas. Veja que se Herodes está perseguindo o povo de Deus, é porque existe a religião que está com medo por trás, porque está perdendo dinheiro, espaço, povo, e o rei com medo de perder o poder. Então, nós vamos ter aqui no versículo 2, Tiago, um dos 12, sendo morto à espada. Primeiro assume ser morto, Tiago, irmão de João, aquele um dos dois que pergunta a Jesus para colocar um à direita e outro à esquerda dele. E aqui ele é morto, né? Ele é morto e mandou prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. E coloca Pedro na prisão e querendo apresentar Pedro ao povo, né? Depois da Páscoa. Aqui a gente entende que passou algum tempo, algum ano, alguns anos, porque Jesus morre na Páscoa, que nós já estamos tendo outra Páscoa, que depois nós vamos fazer
uma pregação assim com mais foco exegético, com mais foco em explicações históricas. Essa primeira aqui tem o objetivo de trazer uma palavra de conhecimento, mas também uma palavra profética, esclarecendo algumas coisas, claro, para introduzir a pessoa no conhecimento da palavra. E Pedro guardado na prisão, mas aqui tem uma coisa que diz que a igreja fazia contínua oração por ele. E é muito importante a oração da igreja pelo líder religioso. As pessoas veem o líder religioso como alguém que não precisa de oração. Então eles apresentam, pede oração para o pastor, pede oração para o obreiro, e acha que o obreiro e o pastor são poderosos magos, mágicos. Eles são super poderosos, eles não precisam de ajuda, não precisam de nada. Essa é uma ideia errada que se faz. Então, geralmente as pessoas recorrem ao pastor para pedir ajuda espiritual. Esquece que o pastor também, o pregador, o obreiro, o dirigente, precisa de apoio espiritual. Então é preciso você orar por essas pessoas. Quantas vezes alguém não chega nos grupos de oração e diz que está orando por mim? Hoje uma irmã falou que orava por mim, e é como é gostoso ouvir isso. Tem vezes que a gente sente que alguém orou pela gente, porque a vida, a gente sente mudanças. E outra coisa que você aprenda é que sempre que você faz uma oração, tem um efeito essa oração, por mais que você não veja. Eu, por exemplo, comecei a orar por uma moça, filha de uma amiga minha que faleceu, e eu comecei a orar por ela, me preocupei com o futuro dela. Uma filha sem mãe, criada com o pai, com os avós, uma menina triste. Eu comecei a me preocupar por ela e comecei a orar pela vida dela, apresentei a vida dela em oração. Ela não tinha casamento, não era casada, não tinha namorado, parecia ter autoestima um pouco baixa, não tinha emprego, a vida toda torta. E eu comecei a orar por ela, orei 2 meses, eu acho, 3 meses. E depois acabei parando de orar, porque eu tinha que orar por outras coisas, a gente vai se envolvendo em tantas coisas. E de repente ela arrumou um emprego, arrumou um casamento, e a vida dela está andando. Toda oração tem um efeito. Uma oração de 1 segundo, de 1 minuto, uma oração de 5 minutos, uma oração de 1 hora, uma oração de dias tem um efeito. Eu tenho um parente meu que bebia muito, e esse parente ele bebia tanto que ele já estava tendo convulsões, vomitava sangue, já estava tendo alucinações. Era considerado causa perdida, e eu comecei a orar com minha filha por ele, e oramos mais ou menos 8 meses, 8 meses e meio. E era um vício assim que não tinha jeito, aparentemente. Se não tivesse dinheiro para beber, ele tomava o perfume da irmã, de alguém. E depois de 8 meses, ele parou de beber, casou, está com a vida, está trabalhando, saudável, aparência boa, era um rapaz de boa aparência. Voltou a ter uma aparência boa. Faz muitos anos já que ele parou de beber. A vida dele está restaurada. Vale a pena orar. Toda oração tem um efeito. Eu comecei a observar na minha vida de oração que eu orava por uma causa e às vezes eu passava meses depois, eu descobria que desde o primeiro dia que eu começava a orar, já estava acontecendo alguma mudança. Você começa a orar para Deus te preparar um emprego, a partir daquele momento, Deus começa a te preparar um emprego. Você ora por uma cura, a partir daquele primeiro momento, Deus começa a te preparar a cura. E as coisas vão acontecendo, é porque tem coisas, se Deus entregar para nós na mesma hora, a gente desiste de Deus. Então tem provas que às vezes elas nos levam a um período de oração. Não é que Deus precisa de 1 mês de oração para resolver o teu problema, é você que precisa de 1 mês de oração para se alinhar com Deus, para resolver o teu problema. E às vezes é anos. Eu passei por uma prova que foram 7 meses, quase 1 ano de oração. Foi tão difícil que eu achei que eu não ia suportar. Mas Deus, ele prepara os detalhes. Ele vai acertar nos detalhes. Orar é construir. Cada oração, cada dia de oração, cada minuto de oração é um tijolo que você coloca nessa construção. E a igreja continuamente orava por Deus, por Pedro, e
Verso 6 diz que quando ele estava para fazer, Pedro estava dormindo e de repente, guardado ali, veio um anjo, tocando Pedro no lado e despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Veja que nem de chave precisou. Porque para Deus essas coisas não são necessárias. Chaves, Deus, eu preciso do emprego, mas tem que aparecer. Não, vagas de emprego, curas, libertações, está tudo preparado. Um anjo, Deus manda um anjo e resolve tudo. E ele mandou ele se vestir, as capas, pegar a sandália, e ele saiu. E verso diz: e saindo o seguia, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Veja que coisa maravilhosa, né? As ferramentas, aquilo que prendia a mão dele, se desprendeu sozinho e a porta se abriu sozinho. Meu irmão, quando o poder de Deus opera por meio da sua palavra, por meio de um anjo, ninguém sabe como Deus faz totalmente, não precisa lógica para ser solucionado o teu problema. O teu problema, ele desaparece. O dinheiro que você precisa para a conta vem para a tua direção, o trabalho vem, vem a libertação, vem a cura, de repente algo acontece. Porque tem contínua oração. Por isso que a oração contínua, por isso a importância de você estabelecer horários de oração na sua vida, sequências de oração, campanhas de oração. Eu comecei a fazer uma campanha de oração por uma causa. E era uma perseguição no trabalho, e os 7 dias, no sétimo dia, eu vi um livramento fora do comum da parte de Deus, que eu fiquei chocado. E a impressão foi tão grande desse dia de oração, dessa campanha de oração. E eu queria lembrar aqui que não precisa ser 7 dias. Eu uso esse método porque a semana tem 7 dias e você repete ali. Mas Deus, pô, não precisa de dias, não é a quantidade de dias que vai definir, é a fé e a oração feita em nome de Jesus. Mas a impressão foi tão grande que eu passei continuei essa campanha de oração. E fiz mais uma semana, duas. Eu sei que eu acho que eu passei 3, 4 meses fazendo a mesma campanha. E fiquei impressionado com a quantidade de coisas que aconteceram. Uma das coisas foi a vida dessa filha da minha amiga sendo abençoada em virtude dessa oração. Então, a prova que você está passando, ela não resiste à vontade de Deus. A dívida, por maior que seja, porque aqui, se você for comparar o estado que Pedro está, que é uma dívida impagável, porque ele não tinha como sair dessa prisão. Se você for comparar uma doença, é uma doença incurável. Se você for comparar uma perseguição, é uma perseguição onde você não tem saída. É um problema emocional, é um vício que você não consegue se libertar. Mas esse vício pode sair da sua vida sem você nem perceber. Se aproxima da palavra de Deus, do poder de Deus, entrega a vida a Deus. Se você tem um vício, se você tem um problema, você coloca esse problema em oração. Não se preocupa, vai para a igreja. Congrega sem se preocupar. Eu costumo dizer para as pessoas viciadas, vai para a igreja mesmo assim. Não tem problema não, vai para a igreja. Aí eu conheço um rapaz que ele disse que ele assistia o culto pela rádio usando drogas. E Deus foi ouvindo a palavra, e a palavra vai soltando as amarras, abrindo as portas sozinho, naturalmente. De repente ele era uma pessoa liberta. E Pedro, tomando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, verso 11, me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. Deus está operando muito com anjos aqui, e anjos visíveis, porque também ele quer combater uma doutrina, que é a doutrina que os saduceus não acreditavam na existência de anjos. Veja, se a própria Bíblia que eles acreditavam, que era o Velho Testamento, mesmo eles acreditando só nos 5 livros, primeiro de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas nesse livro, ao terminar esse livro, você tem que acreditar em anjo, porque
A Bíblia diz que um anjo ia diante do povo de Israel na passagem do Mar Vermelho. Então esse povo ele não acreditava em nada. Eles eram quase ateus. Eles eram pessoas que tinham a religião comprometida, a fé comprometida. Por isso que a preocupação em ensinar corretamente a palavra de Deus, em ler a Bíblia toda, todo ano, para que você possa crer, a fé possa ser despertada. E agora tem muito anjo aparecendo para poder mexer com a fé do povo mesmo. É uma forma didática de Deus dizer, ó, a Bíblia é verdadeira. E aqui ele vai à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Verso 12, batendo a porta, a mocinha que se chamava Rod fica tão feliz, a vida diz que ela se encheu de tanto de gozo, de tanta alegria, que ela nem abriu a porta. Talvez uma menina pequena ficou tão feliz em ver Pedro, que em vez de abrir a porta para Pedro entrar, fez uma coisa que uma criança faz, foi chamar o povo para ver Pedro. E é bonito, e ele continuou batendo e acharam que era o anjo dele. Aí Pedro ia acenando e eles ficam felizes. E ficaram espantados, como é que pode um homem que ia ser condenado, que estava amarrado, e agora está aqui. E ele vai contar como Deus tirou ele da prisão, e a fé vai crescendo, porque o povo vai dizer, poxa, nós não estamos sozinhos nessa briga, nós temos anjos, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus. E anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. É, aqui, quando ele diz anunciar a Tiago, irmão, ninguém sabe se ele se referia ao Tiago que faleceu e ainda estava vivo, ou se é um outro Tiago, né? Porque lembrando que esse livro aqui ele foi escrito ele é um resumo de uma história que aconteceu em praticamente 30 anos e muitas vezes o autor do livro ele dá certos saltos no tempo, né? Tanto para frente como para trás. Ele pode ter iniciado o livro falando da morte de Tiago, dando um salto no tempo e depois ter voltado e contado a história do começo. Então nós não sabemos como isso acontece aqui, né? Mas o texto ele não nos dá base para isso. Existem bases históricas que a gente pode acrescentar aqui, mas o próprio texto em si não oferece isso. E sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito. E aí o Herodes ele vai ver o que aconteceu, manda castigar os guardas. Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom. Ele tinha um certo atrito com alguns governantes e acabaram fazendo as pazes. No verso 21 vai dizer que Herodes estava num momento de glória, que ele estava vestido com as vestes reais, é um momento ali de euforia, né? Porque quando alguém governa uma nação, um rei, ele tem muito glamour por trás dele. Isso por trás, isso mexe com o ego da pessoa. A pessoa se sente muito especial. É como um artista famoso, é como um escritor famoso, é como um pastor famoso, é como papa, como alguém que está numa posição de muita glória, ele se sente muito importante. Isso mexe com o ego das pessoas. E a palavra de Deus diz que na frente do orgulho, o orgulho ele é seguido pela queda, né? Que Deus eleva os humildes e abate os orgulhosos. E ele aqui nesses momentos, ele faz o discurso e o povo clama. É uma voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comida de bicho expirou. Esse Herodes, ele é filho de Herodes, que fez o grande templo, é neto dele, e tem o Herodes que manda matar as crianças, que
Provavelmente é uma descendência aí de Esaú, irmão de Jacó. Então era um povo que, sendo descendente de Abraão, talvez tivesse alguma cultura e algum conhecimento de Deus, e por isso essa cobrança tão grande dele. Não sabemos se podemos afirmar isso, mas isso aqui é uma possibilidade. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Toda vez que tem essas frases aqui, crescia, se multiplicava, aumentava, a gente entende que existe um aumento maior ainda da palavra de Deus. À medida que vai perseguindo, não é mais 3.000 pessoas ali de Pentecostes, talvez aqui você já pudesse dizer que tinha uma igreja de 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 pessoas, porque estão espalhando por várias cidades e estão se multiplicando. O Espírito Santo, ele intensifica o começo da obra de Deus desse jeito, com muito milagre, muito prodígio. O povo era chamado a atenção. E agora não tinha mais aquele empecilho do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, não sabemos quais eram as regras estabelecidas no céu antes, mas Jesus veio cheio do Espírito Santo e ele vinha como vinham os outros que vieram cheios do Espírito Santo, mas agora não, agora são várias pessoas cheias do Espírito Santo e a partir do momento que a pessoa crê, o Espírito Santo se aposta daquela pessoa e aquela pessoa se torna um evangelista em potencial. E a coisa começa a se multiplicar, espalhar de forma grandiosa. Então, toda vez que aparece essa palavra, a gente entende que está tendo um aumento muito grande e esse aumento começa a chamar muita atenção. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, né? Então aqui nós já temos vendo a dupla de evangelização Saulo e Barnabé, que é o apóstolo Paulo, e Marcos, né, por sobrenome Marcos, provavelmente esse é o Marcos é, é, que escreve o Evangelho de Marcos, né? E aqui a gente encerra o capítulo 12 de Atos, trazendo aqui uma pequena reflexão de esperança, né? A vida da igreja era muito mais difícil que a nossa vida hoje. Hoje nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, podemos baixar uma Bíblia no Play Store do nosso celular, o WhatsApp tem mensagens bíblicas, você pode criar um grupo de oração para fazer se encontrar irmãos de vários lugares, você pode mandar uma mensagem, já está tendo uma perseguição aos cristãos pequena, eles já planejam com certeza dominar a gente, mas na época lá era muito difícil ser cristão. Então, Espírito Santo, só com o Espírito Santo mesmo para ser cristão. Eles viviam num espaço muito cheio de pecado, porque o Império Romano era cheio de pecado. Imagine que dos imperadores romanos, parece que só tinha um, em vários anos que teve o Império Romano, só um imperador que não era homossexual. Então, o Império Romano ele era dominado por essa liberdade sexual muito grande. Eles viam o relacionamento com pessoas do mesmo sexo como algo normal, a promiscuidade, prostituição de todos os jeitos. Então era comum essas coisas. Então, era um ambiente de pecado e de corrupção. Nós vemos aqui o judaísmo, onde era comandado por um grupo que não acreditava em anjo e não acreditava em toda a Bíblia. Veja que isso já favorecia a corrupção local, porque com certeza houve interferência do Império Romano para colocar essas pessoas no poder, porque era mais fácil de convencer alguém, de dominar alguém que tem uma religiosidade baixa. Era mais difícil comandar um fariseu, porque o fariseu acreditava em anjos, acreditava na Bíblia toda, tinha vários exemplos, né, dos profetas, e tinha mais esperança e mais respeito à palavra de Deus. Então nós estamos vendo um conflito muito grande. Mas em meio ao conflito grande tem esperança. Então não, nossa vida ela é cheia de partes complexas. E você talvez esteja vivendo uma situação assim, onde a sua vida sentimental não está boa. Hoje uma irmã falou comigo da vida sentimental dela que não está boa, a vida sexual que não está boa, a vida psicológica não está boa, a vida financeira, mas Deus ainda pode mandar um anjo. Não importa a situação que você está passando, ainda pode chegar um anjo aí hoje. Um anjo que vai tocar a sua saúde, um anjo que vai tocar as suas prisões, um anjo que vai
tirar você da condenação, que estão te condenando, o anjo que vai lá visitar a justiça por tua causa, que vai visitar uma população por tua causa, um anjo que vira o teu jugo, um anjo que faz justiça na tua vida, um anjo que te defende dos teus adversários, um anjo que te cura, um anjo que te liberta dessa prova, um anjo que restaura a tua vida, o teu casamento. O Espírito Santo ainda pode descer sobre você. Basta você orar, basta você buscar, basta você se aproximar de Deus. Então, diante de situação de perseguição, e aqui a perseguição é intensa, porque aqui perseguiam para matar. Talvez você esteja no emprego agora, passando uma situação muito difícil, uma perseguição no emprego, uma perseguição no trabalho, e Satanás ele sabe articular problemas. Ele arruma uma perseguição no trabalho para você. Quando você chega em casa, o marido, a esposa está com problema, o vizinho está reclamando do teu cachorro, tem um problema no trânsito. E ele vai articulando para você encontrar problema em cada lugar, como Jó, ia chegando um após o outro e trazendo um problema. Certa vez eu estava passando uma prova financeira tão grande, causa da minha filha na justiça para ganhar, problema espiritual, tanto conflito. O cachorro deu uma onda de calazar na cidade. Meu cachorro começou a ser perseguido e tinha vizinhos que não gostavam do cachorro. De repente chegou lá um pessoal para fazer um exame de sangue no meu cachorro. Poucos dias depois tinha que entregar o cachorro para o cachorro morrer. Foi doloroso demais. Eu não tinha como tratar do cachorro, eu não tinha como fazer um exame de sangue no cachorro para saber se aquilo era verdade para eu contestar. Não, o exame era mal feito. Ninguém sabe nem se fazia o exame direito. E eu cercado de problemas. E às vezes o inimigo nos cerca, mas Deus ainda pode mandar um anjo. Eu lembro que naquela situação, eu estava numa situação tão difícil que eu não conseguia trabalho, não conseguia sair daquela situação. E de repente um amigo me emprestou um dinheiro. E eu saí daquele lugar, deixei minha filha com uma pessoa que podia cuidar dela e saí para trabalhar. Cheguei no trabalho, a pessoa morreu me devendo um restante de dinheiro. Fiquei sem trabalho alguns meses. Fui para outro trabalho por causa da morte de outra pessoa. Desfalcar alguém, tirar alguém da equipe de trabalho que eu estava para ir para outra. Se desfez a minha equipe, eu fiquei sem trabalho, queria esperar montar outra equipe. Mas Deus abriu outra porta. E depois de muitos anos eu estou aqui contando essa história, porque Deus ainda pode mandar um anjo. Deus pode mandar um anjo aí na sua situação. Faz uma oração agora, ele vai ouvir toda oração, Deus ouve. Deus ouve toda oração porque ele é onisciente, então não tem como ele não ouvir uma oração. Agora, quando Deus diz, a Bíblia diz, Deus ouviu minha oração, é quando Deus fala que tem uma relação entre a pessoa que ora e o Deus, uma relação de proximidade. Então, o Deus ouviu minha oração é quando Deus ouviu a oração com a intenção de ajudar. E Deus não ouve a oração do filho dele sem intenção de ajudar. E se você não é filho de Deus, não é filha de Deus, faz uma oração. E você torna filho e filha de Deus, você pode orar pedindo perdão dos teus pecados, confessando os teus pecados, pedindo para Deus entrar na tua vida. E agora, depois dessa oração que você fizer, tu já vai ser filho e filha de Deus. Ele vai esquecer os teus pecados, esquecer o teu passado. Basta você dizer, Deus me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Eu quero mudar de vida agora, eu quero deixar os meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti em o nome de Jesus. Eu quero participar do ritual da cruz de Cristo, das promessas da Bíblia. Eu quero ser Teu filho, Senhor. Assume a minha vida agora em o nome de Jesus. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo e cura e sara a minha alma. Entra na minha vida e ouve a minha oração, o meu clamor e me liberta dessa prova. E a partir desse momento já vai ter um mover de Deus a respeito da tua vida. E o tempo é dele. Pode ser agora, exatamente agora. Pode ser no exato momento que ele preparar, mas algo vai acontecer. Toda oração Deus ouve porque Deus é onisciente. E todo filho de Deus, Deus opera alguma coisa. Cada oração tem um efeito. Recebe a palavra de Deus na tua vida. Sai desse desespero e dessa angústia, porque Deus está mudando a tua vida hoje por meio dessa pregação. Deus liberta da prisão, não importa qual é a prisão. Veja que sozinha as coisas se desprendiam, a porta se abriu só, a algema se soltou sozinho as mãos de Pedro. E Deus pode fazer esse processo, essa situação que você está vivendo.
desaparecer sem que você saiba nem como aconteceu. Parece como um sonho. Pedro achou que era uma visão, mas foi real. Deus é real na tua vida. Recebe a palavra no nome de Jesus. Amém, amém.